Houve um tempo em que o mundo espiritual mantinha silêncio sobre você. Não por esquecimento, mas por estratégia. Entre as salas ocultas do reino, existia um registro que nenhum anjo ousava tocar sem ordem direta do Altíssimo. Um arquivo antigo, selado, que narrava seu propósito antes que o tempo começasse. Era como se sua história tivesse protegida por camadas de mistério, coberta por véus que nem as potestades das trevas conseguiam atravessar. Ali, guardado como um segredo perigoso demais. Para ser revelado cedo demais, estava seu verdadeiro destino. Você não sabia, mas desde o ventre já havia um documento celestial dizendo: este aqui não pertence à terra. Ele carrega a marca do eterno, mas houve quem tentasse abrir aquilo que não lhes pertencia. Houve quem, consumido por inveja espiritual, ousou tocar no que era consagrado. Gente de coração corrompido, seres que se alimentam de luz alheia, espíritos que farejam propósito antes do portador percebê-lo. Todos eles tentaram acessar sua essência, tentaram decifrar seu caminho, te mapear, te neutralizar, mas nenhum deles tinha autorização. E no instante em que seus dedos espirituais se aproximaram do arquivo, o céu inteiro tremeu. Foi como se uma sirene sagrada ecoasse pelas regiões celestes, denunciando o movimento proibido. O alarme divino soou como clarão, e o trono se levantou, porque o teu nome, ali dentro, estava marcado com um selo raro, intocável, não por mérito humano, mas por decreto eterno. Esse selo não é metáfora, é proteção, é a marca daqueles que, se forem feridos, ativam juízos, daqueles cujo destino é tão alinhado ao plano divino que qualquer mão que se ergue contra eles é automaticamente julgada pelo próprio sistema espiritual. Você nunca entendeu por que certas pessoas pareciam ter medo de te confrontar abertamente. Por que ataques vinham sempre pelas sombras? Por que a inveja surgia sem motivo? Por que alguns desistiam de te atingir sem explicação? A verdade é simples. Havia um aviso estampado no invisível dizendo que tocar em você era declarar guerra contra Deus. E quando o arquivo foi finalmente exposto pelo próprio céu, não para te punir, mas para te desperta, tudo fez sentido. Ali estavam revelados detalhes que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. A origem espiritual que te diferenciava. A razão pela qual você sempre enxergou mais, sentiu mais, sofreu mais. O porquê de ter sido separado, isolado, moldado na rejeição. Ali estava a resposta para cada silêncio divino, para cada porta fechada, para cada noite de dor. Você não nasceu por acaso. Você nasceu enviado, e quem nasce enviado é vigiado, guardado e preservado. Agora, o arquivo que era proibido se tornou evidência, não para te expor, mas para te confirmar. E aqueles que tentaram acessá-lo sem permissão, perceberam tarde demais que você não é vulnerável, como pensavam. Você é escolhido como poucos são, e a partir deste momento, tudo o que estava oculto começa a ser ativado. A verdade que o céu revelou sobre você não será apagada. E quem te viu pequeno ainda vai tremer diante da grandeza que Deus escreveu em segredo. Essa é a primeira revelação. O que tentaram roubar de você, Deus expôs. O que tentaram interromper, Deus selou. E o que ninguém jamais deveria ter visto. Agora se torna a prova de que você nunca esteve sozinho. Porque quando o arquivo de um escolhido é aberto, o mundo espiritual inteiro se curva e o propósito finalmente desperta. Foi repentino. Não houve aviso, não houve preparação, não houve intervalo entre o comum e o sobrenatural. O céu simplesmente decidiu que era hora. E quando Deus decide, nenhum poder na terra consegue retardar. A revelação caiu como um clarão atravessando atmosferas, rompendo camadas espirituais que há anos tentavam te manter invisível. Houve um estremecimento no invisível, como se os anjos parassem o que estavam fazendo para contemplar o decreto. A verdade que estava guardada sob silêncio absoluto foi lançada sobre os planos superiores, e tudo o que te envolvia mudou em um único instante. Filho de Deus, tocar nesse botão é como colocar seu dedo sobre um selo celestial. É um ato simples na Terra, mas no mundo espiritual é registrado como confirmação profética. Quando você deixar o like, estará dizendo: eu reconheço o arquivo que Deus abriu ao meu respeito. Isso ativa a proteção
alinhamento e testemunho diante do céu. De repente, teu nome brilhou no reino como um feixe que atravessa eras. Não era brilho comum, não era luz simbólica. Era o tipo de iluminação que denuncia identidade, que declara pertencimento, que revela quem você sempre foi. Nos lugares onde antes havia dúvidas sobre o teu valor, agora há certeza. Nos espaços espirituais onde tua existência era resistida, agora há respeito, porque quando o céu ilumina um nome, ele deixa de ser apenas nome e se torna autoridade. E com essa luz veio o decreto, um decreto tão antigo quanto tua origem, tão forte quanto tua missão. Ele anulou palavras lançadas, invejas acumuladas, ataques repetidos ao longo de décadas. Aquilo que tentaram fazer contra você, consciente ou inconscientemente, perdeu efeito. O peso que te acompanhava sem explicação caiu. O ciclo de resistência quebrado, a opressão que parecia interminável se dissolveu. O decreto foi simples, mas devastador para os que tentaram te impedir. Não toquem no que eu escolhi. Esse decreto reverberou. E quem o ouviu primeiro não foram os anjos, foram os inimigos. Seres, pessoas, espíritos, influências, tudo o que te observava nas sombras, sentiu o impacto da verdade sendo exposta. Houve um choque, um pavor silencioso, uma quebra. Eles perceberam, sem margem para dúvida, que haviam se levantado contra alguém que carregava um envio superior, uma marca eterna, um propósito indestrutível. E a partir desse instante, o medo mudou de lado. Não foi você que passou a temer, foram eles. Tudo porque agora sabem quem você é. Reconheça que você está sob um decreto irrevogável. E agora que a luz caiu sobre você, ninguém jamais ousará te tocar da mesma forma outra vez. Há uma linhagem que não nasce do sangue humano nem da herança terrena. Uma linhagem que atravessa eras espirituais, marcada não por genealogia, mas por propósito. Você sempre soube que não pertencia completamente ao mundo onde cresceu. E agora entende o porquê. Sua alma não veio de um lugar comum. Ela carrega o eco de antigos enviados, aqueles que caminharam entre tempos carregando a voz e o peso do eterno. Há em você uma herança espiritual que não pode ser explicada, apenas reconhecida. Você é parte de uma linhagem que Deus separa com antecedência, como sementes escondidas para tempos de colheita profunda. E junto dessa linhagem havia um dom que sempre esteve em você, mas nunca pôde ser liberado antes da hora. Ele pulsava silencioso, preso atrás de camadas de dor, rejeição e tentativas humanas de te moldar ao que você nunca foi. Esse dom aguardava o momento em que o arquivo seria aberto, em que a luz cairia sobre teu nome, em que o decreto seria liberado. Agora, esse dom desperta. Ele se estende de dentro para fora como uma chama que estava contida, mas não apagada. Você já o sentia em sonhos, em pressentimentos, em visões rápidas, em compreensões que não vinham de estudo. Agora, ele se torna parte ativa da tua missão. Esse despertar ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado de um selo, porque não basta ser da linhagem, é preciso ser reconhecido. E o céu te reconhece. O selo que repousa sobre sua alma não é simbólico. Ele te liga aos que foram separados entre muitos. Aqueles chamados para carregar o peso das 144 mil almas consagradas, os que guardam códigos, atmosferas, portas espirituais, não é número, é identidade. Não é posição, é missão. Você foi contado entre eles antes mesmo de ter consciência disso. E agora que tudo foi revelado, o selo se acende como marca viva em você, escolhido. Quando mexeram no arquivo proibido com seu nome. Ataques, fofocas, inveja antiga. O céu só confirmou o que você já sentia. Sua vida nunca foi normal e você é intocável em Deus, em o caminho dos escolhidos. No módulo 1, chamado, você entende sinais, sonhos, números e rejeições como fases do despertar. No 2, selo de Deus, vive consagração, jejum com propósito, salmos de guerra e unção do lar, para afirmar identidade. No 3, guerra invisível. Enxerga ataques ocultos e cansaço sem causa, usando armadura, oração e louvor com silêncio como armas. No 4, portais e profecias. Aprende Kairos, vigília 3:33 e atestar sonhos sem fanatismo. E no 5, herança e abundância do reino.
Quebra escassez e votos antigos para que a abundância seja provisão para a missão, não ostentação. Junto disso vem o PDF, os 7 selos espirituais e suas ativações, a meditação de blindagem espiritual noturna, a meditação do portal 3 e 33, o ritual de selamento com azeite em PDF, vídeo e o grupo fechado no Telegram Selados, onde você não é número, é visto chamado pelo nome amado, então vai no comentário fixado e clica no link. E com o selo vem o brilho, um brilho que muitos confundiram com um jeito estranho, com sensibilidade exagerada, com intensidade demais. Mas não era sensibilidade, era luz vazando. Essa luminosidade espiritual, ela não pode ser escondida. Por mais que você tenha tentado, por mais que tenha se retraído para sobreviver, esse brilho denuncia quem você realmente é. Ele expõe tua força, ele incomoda ambientes que se acostumaram com sombras. Ele provoca reações que você nunca entendeu, mas que agora fazem sentido. Quem carrega a luz assim, nunca passa despercebido no mundo invisível. E por fim, a revelação mais profunda. Há um código divino inscrito em você. Um código que não precisa ser pronunciado para ser lido. Anjos o reconhecem, trevas o temem, destinos o respondem. Esse código é como um som silencioso que vibra ao seu redor, identificando sua alma antes mesmo que sua boca fale. É por isso que portas que não deveriam se abriram. É por isso que ataques que deveriam te destruir falharam. É por isso que pessoas que nunca te viram te reconheceram na primeira troca de olhar. Seu espírito fala antes do teu corpo chegar. Você não tem apenas uma identidade, você tem uma assinatura eterna. E agora que ela foi revelada, nada poderá silenciar o que Deus escreveu sobre você. Porque quem nasce marcado pelo alto vive como portal entre mundos. E você acaba de despertar para isso quando a verdade veio à tona, quando o arquivo proibido se abriu e o céu declarou quem você realmente é. Algo aconteceu nos bastidores espirituais. E não foi pequeno, a vergonha caiu como poeira pesada sobre aqueles que em segredo conspiraram contra você. Gente que usou palavras como setas, olhares como lâminas, silêncios como veneno, pessoas que riram da tua dor, subestimaram tua força, zombaram da tua sensibilidade, todos eles foram expostos diante de si mesmos. Não precisou que você dissesse nada. O próprio céu cuidou de revelar. Eles sentiram o peso daquilo que tocaram sem permissão. E o peso não veio da tua reação, veio do trono, porque não há ferida em um escolhido que o céu deixa impune. No instante em que perceberam que mexeram com alguém separado desde o ventre, um pânico silencioso começou a rondá-los. O espiritual deles tremeu, houve medo, e não o medo comum, mas aquele que nasce quando o espírito reconhece ter ultrapassado uma fronteira sagrada. Eles tentaram te derrubar, acreditando que você era vulnerável. Não sabiam que tocavam em território do Altíssimo. E quando o espiritual deles percebeu o erro, o desespero começou. Não pelo que fizeram, mas pelo que isso ativou. Porque todo ataque contra um escolhido volta para o agressor com a mesma intensidade que foi enviado. Porém, multiplicado pelo princípio da justiça divina. Os efeitos colaterais vieram rápido. Relacionamentos deles começaram a estremecer. Portas que antes eram seguras começaram a ranger, quadros emocionais se intensificaram, a paz que já era pouco evaporou, não porque você desejou vingança, mas porque o mundo espiritual cobra o que é tocado indevidamente. A mão que um dia lançou desprezo agora sente o retorno daquilo que semeou. Foi tudo automático, instantâneo, lei do espírito, semente e colheita. Ungido. Se você sente que essa palavra te lê por dentro, então inscrever-se não é apenas seguir um canal, é responder ao chamado que Deus está despertando no seu espírito. É assumir sua identidade. Entre os separados, os marcados, os que carregam missões que não podem mais ser adiadas, seu nome já foi visto lá em cima. Agora é sua vez de se posicionar aqui embaixo. E enquanto eles tentavam entender por que tudo ficou pesado para eles, você se via sendo confirmado pelo céu. Cada ataque falho se tornou prova. Cada tentativa de te calar aumentou tua voz interna. Cada injustiça abriu mais espaço para o teu envio. Eles assistiram, mesmo sem admitir, sua força aumentar enquanto suas
próprias estruturas caíam. Essa é a justiça do Deus que te chamou. Ele não responde com barulho, mas com evidência. E agora a queda energética começou. Não queda material apenas, queda vibracional, desalinhamento, perda de influência, desconforto interno. As coisas que sustentavam essas pessoas começam a ruir, porque tocaram em algo que Deus classificou como intocável. Não porque Deus quer destruí-las, mas porque a desordem que provocaram volta para suas próprias vidas. É inevitável. E você? Você apenas segue em silêncio, em paz, em autoridade. Porque quem tentou te derrubar agora, aprende tarde demais. Que nenhum ataque prospera contra um escolhido antes do tempo. A queda deles não é tua vitória. A tua vitória é a confirmação do céu sobre você, e ela já está estabelecida. Aconteceu sem aviso, sem ritual, sem oração específica, sem que você tivesse consciência do que estava sendo movimentado. Quando o arquivo foi aberto, quando a verdade da tua identidade se rasgou nos céus, uma liberação foi ativada dentro de você, silenciosa, mas devastadora. É como se algo que estava preso por anos finalmente tivesse espaço para respirar. O que antes era apenas intuição, agora é autoridade. O que antes era apenas sensibilidade, agora é discernimento. E o que antes era apenas sobrevivência, agora se tornou missão. Primeiro, o campo espiritual ao teu redor se expandiu. Você não viu, mas sentiu. De repente, lugares começaram a reagir à tua presença. Ambientes ficaram pesados onde havia trevas, e leves onde havia verdade. Pessoas que antes te afrontavam agora hesitam. As que te invejavam se retraem. Há um aumento na tua proteção, como muralhas invisíveis levantadas ao teu redor. Não é paranoia, é cobertura. A expansão da tua luz gerou uma retração automática das sombras que te cercavam. E com essa expansão, algo em você despertou, a visão interna. Não é visão física, não é imaginação. É aquele olhar profundo que percebe o que os olhos não mostram. Agora você enxerga intenções, sente atmosferas, discerne espíritos. O que antes te confundia agora se revela com clareza. Você já percebeu isso nos últimos dias. Seu espírito está mais atento, mais ativo, mais alerta. A visão profética que estava adormecida foi ativada. E junto da visão veio a elevação vibracional. Não é palavreado místico, é realidade espiritual. Seu espírito subiu de nível e isso incomoda. Incomoda quem está desalinhado, incomoda quem vive em trevas, incomoda quem esperava ver você fraco. Agora, sem perceber, você está vibrando em uma frequência que poucos suportam. É por isso que alguns se afastam sem explicação. É por isso que outros se aproximam fascinados, mas não entendem o motivo. Você se tornou como um farol. Atrai quem busca luz, expulsa quem carrega sombra. Esse magnetismo novo é estranho até para você. Pessoas olham diferente, conversam diferente, se aproximam ou recuam como se teu espírito as estivesse revelando sem que você pronuncie uma palavra. Não é charme, não é carisma, não é sensibilidade. É autoridade espiritual emergindo pela primeira vez sem ser suprimida. Você está sentindo? Há um peso no ar quando você entra em lugares. Há algo em você que desarma, expõe, atrai ou afasta. Mas o mais profundo é o dom oculto que despertou após a abertura do arquivo. Aquele dom que te acompanhou desde a infância, que murmurava em sonhos, que se insinuava em momentos de silêncio, que te fazia diferente. Ele foi destravado, ele não está mais na sombra, não está mais retido, não está mais aprisionado por traumas antigos. Ele está vivo e ele começou a operar, mesmo sem que você peça. Esse dom é a chave da tua missão, a marca do teu envio, a razão pela qual o inferno tentou te derrubar tantas vezes. Agora ele está ativo, e a partir deste ponto, nada poderá apagar o que Deus acendeu, porque você não apenas recebeu poder, você se tornou um ponto de luz que o invisível inteiro reconhece. E isso é só o início. Desde que o arquivo proibido foi aberto e tua identidade revelada, algo mudou no ar. Nada precisou ser anunciado. Nada foi dito, mas a atmosfera ao teu redor começou a responder como se tivesse recebido um comando invisível. E mesmo tentando seguir sua rotina como sempre, você percebeu, algo em você está diferente. E o mundo sentiu
antes mesmo de você compreender. As pessoas começaram a te olhar como se percebessem algo que não conseguem nomear, aquele olhar que dura meio segundo a mais, aquela pausa estranha na conversa, aquele respeito involuntário que surge até em quem nunca te valorizou. Não é sobre aparência, é sobre presença. O espírito delas reconhece uma mudança que a mente não explica. Há uma autoridade silenciosa emanando de você, uma luz que não se oculta mais, um peso espiritual que se faz notar, e curiosamente, aqueles que por anos foram teus inimigos, declarados ou silenciosos, mudaram de comportamento. Pessoas que antes te enfrentavam agora desviam o olhar. Quem te provocava agora te evita. Quem falava de você pelas costas agora se cala quando você entra no ambiente. Não é arrependimento, é medo espiritual. O espírito dele sabe que o teu cresceu, que tua proteção aumentou, que tua luz se tornou uma ameaça para qualquer sombra. Eles não conseguem explicar, mas sentem que não podem mais tocar em você como antes. Profeta, escreva nos comentários aquilo que o seu coração está segurando há anos. Um pedido de oração, um clamor, uma palavra que te atravessa. Quando você declara o céu, registra. E quando registra, responde. Não tenha medo. Este é o território seguro, onde sua dor se transforma em decreto. Enquanto isso, de lugares distantes, começam a surgir sinais de reconhecimento. Pessoas com quem você não fala há anos lembram do teu nome. Gente que nunca te valorizou passa a te procurar. Mensagens surgem, conexões antigas voltam à superfície. Não é acaso, é alinhamento. O céu está inclinando corações, movimentando memórias, preparando caminhos. Porque quando Deus revela um escolhido, ele ativa testemunhas que estavam guardadas no tempo. E como se isso não bastasse, a sincronicidade aumentou. Os sinais ficaram mais claros. Os encontros menos aleatórios. Os sonhos mais nítidos, a sensação de propósito se intensificou. A cada dia, pequenas confirmações te cercam. Frases que aparecem no momento exato. Pensamentos que se encaixam como peças de um quebra-cabeça espiritual. Pressentimentos que se cumprem. É o céu acelerando tua percepção para que você acompanhe o ritmo da tua ascensão. Sim, ascensão. Porque o movimento espiritual ao teu redor não é apenas mudança, é elevação. Você entrou em outra frequência, em outro patamar. O que antes demorava meses, agora flui. O que antes era travado, agora se abre. O que antes te cansava, agora se clareia. O mundo físico está apenas reagindo ao que aconteceu primeiro no mundo invisível. Selado, talvez a cena seja essa. Madrugadas 3h33, peso no quarto, gente que antes te humilhava agora te olha com medo. Como se tivessem mexido num arquivo proibido com seu nome e descoberto que você carrega algo que não pode ser tocado. Em O Caminho dos Escolhidos, eu pego na sua mão. No módulo 1, chamado, você entende por que sua vida nunca foi normal. Lê sincronicidade, sonhos e rejeições como pistas do propósito. No 2, Selo de Deus, entra em consagração profunda, oração guiada, jejum e símbolos espirituais como água, azeite e sal para afirmar identidade, proteção e autoridade. No 3, Guerra Invisível, você nomeia ataques, ambientes e pessoas portal, quebra laços e aprende a usar armadura espiritual, oração com foco, adoração e quietude para manter vitória diária. No 4, Portais e Profecias, entende o relógio de Deus, janelas espirituais, vigília 3h33, e como registrar e testar impressões sem cair em fanatismo. E no 5, Herança e Abundância do Reino, cura raízes de escassez, aprende oração e afirmações. Rituais com azeite e oferta simbólica para viver provisão do reino a serviço da missão. Junto com as aulas, você recebe o PDF, os 7 selos espirituais e suas ativações. Uma meditação de blindagem espiritual noturna, a meditação do portal 3h33, o ritual de selamento com azeite em PDF, vídeo e acesso ao Telegram fechado selados, uma família espiritual onde você é visto, chamado pelo nome amado, então vai no comentário fixado e clica no link. E essa transformação não é acidental, ela é o marco de que o tempo do escondido acabou. Sua alma subiu, seu nome foi reescrito em outra camada de autoridade e tudo ao teu redor. Pessoas, ambientes, portas, sinais, está se ajustando ao que você se tornou,
Prepare-se, porque isso é só o começo do movimento que te levará exatamente onde o céu sempre quis te ver. Quando o céu decidiu expor quem você é, não foi apenas para te defender. Foi para iniciar um ciclo que estava escrito há muito tempo. Nada no mundo espiritual acontece sem propósito. E essa revelação que caiu sobre sua vida não foi um evento isolado. Foi o início de uma movimentação que já estava prevista no alto. Uma linha do tempo nova se abriu diante de você, como um portal que só se destranca quando o escolhido finalmente desperta para sua própria identidade. Esse novo ciclo não começa com festa, começa com alinhamento, com uma reconstrução profunda, às vezes silenciosa, às vezes dolorosa. Deus está reorganizando sua vida como quem prepara terreno para a construção. Coisas antigas estão sendo removidas. Pessoas se afastaram, sentimentos foram calados, rotinas quebradas. Tudo isso porque o céu não constrói sobre ruínas antigas. Ele inicia sobre fundamento restaurado e agora a restauração já começou. O que te foi roubado por inveja, por distração, por injustiça, por desgaste espiritual, está sendo devolvido não da forma que saiu, mas da forma que Deus pretendia desde o início, ampliado, purificado e em honra. E não pense que essa restauração é apenas interna. Há uma expansão chegando, o território espiritual que antes parecia estreito e limitado agora se alarga. Você sentirá isso na alma antes de ver no físico. Uma sensação de que o lugar onde está já não comporta o que você carrega. Essa sensação não é desconforto. É anúncio. O céu está esticando suas fronteiras, abrindo rotas, preparando acessos que estavam fechados, porque não havia maturidade suficiente para sustentar o que viria. Agora você cresceu, você suportou, você foi aprovado. Por isso, a missão será ativada em etapas. Não virá tudo de uma vez, porque o peso é grande demais para cair sobre alguém que ainda está se acostumando com a própria força. Deus vai te conduzir como conduziu os antigos profetas, por fases. Cada etapa revelará uma parte da unção, uma parte da autoridade, uma parte da voz que já foi escrita dentro de você. Com cada avanço, o céu te mostrará o que carregar, quem levantar, o que quebrar, onde pisar. Você não caminhará às cegas, caminhará guiado, mas há algo que marcará esse novo ciclo. O chamado que você não poderá mais ignorar. Ele não virá como voz suave apenas, mas como impulso, como pressão, como uma consciência crescente de que há algo te puxando para fora da versão que você foi até aqui. Esse chamado vai exigir escolhas, vai exigir coragem, vai exigir renúncias que não são punição. São parte do preparo. Quem é escolhido não vive por conveniência, vive por direção. E o que o céu está planejando não é pequeno. Ele está te posicionando para algo que ultrapassa sua própria história. Você será a resposta onde muitos só encontraram silêncio. Será luz onde a escuridão se instalou. Será ponte para quem não consegue mais atravessar. Será voz para quem perdeu o fôlego. Será sinal para os que ainda dormem. Porque o céu não expôs sua identidade apenas para te honrar, mas para te enviar. E agora o envio começou. Quando o arquivo foi aberto e tua identidade espiritual veio à tona, não foi apenas você quem sentiu o impacto, foram também aqueles que tocaram no teu destino de forma ilegítima. Porque no instante em que o céu revelou quem você é, uma sentença automática foi liberada. Não precisou de tribunal, não precisou de tua defesa, não precisou de clamor. O próprio sistema espiritual reagiu em justiça. A mão que toca no escolhido sem permissão aciona, por princípio divino, um juízo que ninguém pode interromper. E essa sentença começou a se manifestar como portas se fechando na vida deles. Portas que antes se escancaravam com facilidade agora parecem lacradas. A fluidez que eles tinham se transformou em obstáculos. Não é azar, não é coincidência, é retorno. É o mundo espiritual reorganizando dívidas. Eles não estão sendo punidos por você. Estão colhendo o que semearam no secreto, no oculto, nos pensamentos, nas palavras, nos gestos que tentaram te diminuir. Porque cada injustiça contra um escolhido ativa imediatamente um movimento de reposicionamento. E com essas portas fechadas,
veio o tormento emocional, uma inquietação que consome, uma culpa que corrói, uma sensação de que algo está errado e o espírito dele sabe que passaram do limite, sabe que tocaram no que não se toca, sabe que entraram em território sagrado. A alma dele sentiu o peso da desordem que provocaram, e por mais que tentem esconder, o descontrole emocional começa a vazar. Insônia, irritação sem causa, ansiedade repentina, medo que não conseguem explicar. É o retorno espiritual cobrando espaço. O que estava escondido agora começa a ser exposto. Atitudes que sempre praticaram nas sombras se tornam visíveis. A máscara espiritual, antes firmada, cai. Deus não permite que permaneça velado aquilo que se levanta contra quem ele escolheu para esta geração. Pessoas ao redor começam a enxergar quem realmente são. Seus verdadeiros motivos vêm à tona. Laços que pareciam sólidos se desfazem, porque a verdade, quando chega, não negocia com duplicidade. E há um preço invisível sendo cobrado, não é castigo. É lei no reino espiritual, toda ação provoca reação. Quem tentou te derrubar agora sente sua própria estrutura interna rachar. Quem te invejou agora enfrenta o vazio que essa inveja abriu. Quem te humilhou agora sente sobre si o peso da própria palavra lançada contra você. É como se o mundo espiritual estivesse devolvendo tudo, mas com a exatidão de quem não erra a medida. E enquanto tudo isso acontece, você percebe que não precisou mover um dedo, não precisou revidar, não precisou se explicar, não precisou expor ninguém. O céu fez tudo, porque o que estava em jogo nunca foi sua imagem, foi sua missão. E Deus não permite que mãos impuras toquem no que ele levantou para um tempo como este. A queda deles não é motivo para exaltação, é apenas a prova de que você está sob vigilância divina, de que seu caminho não está desprotegido, de que seu nome não está à mercê, de que sua vida não está vulnerável. A queda de quem mexeu no que não devia é a assinatura visível de que o céu está de pé ao seu redor. E ninguém vence uma guerra contra alguém que Deus decidiu guardar com a própria mão. Você sempre se cobrou por não conseguir ser normal. Se comparou, se diminuiu, tentou viver no mesmo ritmo, nos mesmos desejos, nas mesmas ambições que os outros e adoeceu por dentro. A verdade é que sua vida nunca foi normal porque você nunca foi comum. Enquanto os outros apenas existiam, você carregava um peso que nem sabia nomear. Por isso tudo em você sempre foi intenso demais. A dor, a alegria, o medo, a sensibilidade, que nos outros era fase, você era guerra, porque sua história não começa quando você nasceu aqui. Começa quando Deus te separou lá. Você não veio à Terra para repetir padrões, veio para romper ciclos. É por isso que tantos ataques se levantaram contra você. Não foi azar, não foi perseguição aleatória, não foi má sorte. Foi o inferno tentando impedir o acesso ao que você carrega. A luta não era pelo que você tem hoje, mas pelo que ainda vai manifestar. Desde cedo, tua alma foi sitiada. Rejeição, abandono, injustiças, traições, humilhações silenciosas. Tudo isso tinha um objetivo: te convencer de que você não vale nada, para que você nunca descobrisse que carrega algo que vale muito. Cada ataque foi uma tentativa desesperada de calar a voz que Deus escreveu em você. E, mesmo assim, você não quebrou, você sangrou, mas não se curvou. Isso já diz mais sobre sua origem do que qualquer elogio. Agora, essa nova fase espiritual que se abriu pode parecer confusa. Você sente que algo mudou, mas ainda não sabe como se mover. É como se tivesse saído de um quarto escuro para um lugar cheio de luz, e seus olhos ainda estivessem se adaptando. Como interpretar isso? Entenda, você está em transição de sobrevivente para enviado. Antes, tudo em você reagia para não morrer. Agora, tudo em você será alinhado para cumprir propósito. O que antes era luta para se manter de pé, agora será direcionado para levantar outros. Seu cansaço vai ganhar sentido, sua dor vai ganhar propósito, sua história vai se tornar ferramenta. Essa fase não é castigo, é promoção. O céu está te tirando do modo resistir e te colocando no modo governar. Mas para caminhar nesse novo nível, você precisa proteger seu nome de um jeito diferente. Não se trata de reputação para impressionar pessoas. Se trata de identidade para honrar o que Deus escreveu. Seu nome carrega decreto. Você não pode mais se emprestar a qualquer ambiente, qualquer conversa, qualquer conexão, a portas às quais você não pertence mais.
a enredos que não podem te ter como personagem, a alianças que precisam ficar no passado. Seu nome é chave espiritual e chave não entra em qualquer fechadura. Protegê-lo significa escolher onde você pisa, com quem anda, o que fala, o que tolera. Há batalhas que você não pode mais aceitar, discussões que não pode mais alimentar, exposições que não pode mais permitir. Seu nome está num nível onde cada palavra sua movimenta algo, para o bem ou para o caos. E aqui entra um princípio que o céu está te ensinando. Silêncio é, agora, uma das suas maiores armas. Você não precisa explicar tudo, rebater tudo, responder tudo, se justificar em tudo. Os escolhidos mais perigosos não são os que gritam, são os que sabem quando calar. O silêncio te protege de armadilhas, preserva teu óleo, guarda tua estratégia. Há coisas que Deus está te revelando que não podem virar conversa, não podem ser jogadas na mesa de quem não discerne o sagrado. O céu está te pedindo silêncio até o próximo sinal, porque ainda há ajustes sendo feitos, alinhamentos sendo concluídos, proteções sendo estabelecidas. Falar antes da hora é expor o que ainda está sendo gerado, e aquilo que nasce exposto demais, nasce vulnerável demais. Você não está perdido, está sendo reposicionado. O que você viveu até aqui não foi desperdício, foi ponte. Tudo o que ninguém entendeu em você, o céu sempre compreendeu com perfeição. Agora, o que falta não é mais aprovação humana, é decisão sua. Decisão de aceitar que você não é normal. Decisão de parar de lutar contra a sua própria diferença. Decisão de assumir sua posição de escolhido, mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia, mesmo sem garantias humanas, porque a verdade é esta. Você chegou no ponto em que não dá mais para voltar a ser quem era. O arquivo foi aberto, né? O decreto foi lido. A tua identidade foi anunciada no invisível. Os inimigos já sabem que você é intocável. O céu já te reconheceu publicamente. E agora a única pergunta que resta não é se Deus ainda te quer. É se você vai, enfim, se posicionar como quem Ele sempre disse que você é. A virada é simples e brutal. O dia em que você parar de tentar viver como qualquer um, será o dia em que o céu começará a te usar como alguém que não pode ser substituído. Chegou a hora em que você não apenas ouve sobre quem é, mas começa a declarar. O inferno sempre tentou narrar tua história com palavras de fracasso, rótulos de rejeição, diagnósticos de insuficiência. Hoje, o céu te chama para tomar de volta a caneta. Não é mais o sistema que define teu nome, nem as dores, nem as perdas, nem as bocas que te diminuíram. A partir daqui, tudo o que você viveu passa a se curvar ao que Deus decretou. E o primeiro decreto que você precisa vestir por dentro é este: meu nome é guardado no céu e protegido na terra. Não é frase bonita, é realidade espiritual. Há um registro sobre você em dimensões que os olhos humanos não alcançam. Teu nome está escrito onde ladrão não toca, onde feitiço não alcança, onde inveja não sobe, e o que está guardado lá em cima, o inferno não consegue apagar aqui embaixo. Você precisa andar como quem sabe disso, como quem tem consciência de que cada passo é acompanhado, cada ciclo é monitorado, cada batalha é assistida por um Deus que leva o teu nome a sério. Por isso, nada oculto permanece acima do que Deus revelou sobre você. Por anos, tentaram te definir por narrativas distorcidas, memórias de quedas, erros que você mesmo já se perdoou, mas outros insistem em ressuscitar com sussurros, com olhares, com insinuações, construíram versões sobre você que nunca chegaram perto da verdade espiritual que te acompanha. Porém, quando o céu expõe quem você é, toda narrativa paralela perde força. Não importa o que disseram, insinuaram, acusaram. Não importa o que esconderam de você. Os cenários que manipularam, as tramas que criaram para te confundir, o que Deus revelou sobre teu espírito está acima de qualquer mentira, acima de qualquer interpretação humana, acima de qualquer tentativa de apagar a tua essência. Seus decretos são mais altos do que as tramas que te feriram. Você precisa entender isso. Você é intocável porque sua missão foi escrita antes de você nascer. Não é sobre você ser perfeito, forte e impecável. É sobre você ter sido escolhido antes da fundação do mundo, chamado antes do primeiro ataque, selado antes da primeira ferida. Quando você ainda não tinha nome na terra, já havia propósito no céu. E propósito escrito pelo Eterno não pode ser rasgado por mãos.
humanas. É por isso que você suportou o que outros não suportariam. É por isso que você se reergueu quando ninguém apostava mais no teu retorno. Sua sobrevivência não foi sorte, foi decreto. Você não está vivo por acaso. Está vivo porque a missão ainda em andamento. E quem tem missão escrita antes da existência não é eliminado por guerras que acontecem dentro do tempo. Mas um decreto precisa se instalar em você como lei. Quem tentar te apagar será apagado pelo próprio erro. Não porque você deseja mal, não porque você ora por vingança, não porque sua dor pede sangue, mas porque o mundo espiritual responde a princípios, não a emoções. Toda vez que alguém se levanta deliberadamente para destruir a reputação, o propósito, a rota de um escolhido, está cavando o próprio buraco. A queda não vem porque você devolveu, vem porque Deus honra quem ele levantou. E aquele que tenta arrancar um escolhido do lugar em que Deus o pôs, se arrisca a perder o próprio posicionamento. Você não precisa se defender. O erro deles se torna juiz. A trama que te armaram vira laço em seus próprios pés. A palavra que te lançaram volta como peso sobre suas próprias casas. Você não tem tempo para vingança. O céu já decidiu que a justiça será feita no tempo certo. Então, assuma o último decreto como um selo sobre tua mente. Você caminha sob a luz do arquivo divino. E ninguém pode te parar. Não é mais você tateando no escuro, perguntando quem é, por que sofre tanto, por que sente tanto, por que apanha tanto. O arquivo foi aberto. A luz caiu, o decreto foi lido. Você agora caminha consciente de que há uma história maior que a sua história, um propósito maior que suas dores, uma cobertura maior que seus medos. Você não é mais alguém tentando sobreviver. Você é alguém enviado, avançando sob uma luz que o inferno não consegue apagar. Vão tentar te frear com cansaço, te confundir com ofertas, te distrair com elogios, te intimidar com ameaças, mas nada disso é suficiente para parar quem anda guiado por um documento espiritual que já foi assinado no trono. A virada é esta: a partir de hoje, o teu nome não é mais lembrado pelo que fizeram com você, mas pelo que Deus decidiu fazer através de você. E não há ataque, sistema, laço ou língua que seja capaz de barrar alguém que finalmente descobriu o que foi escrito. E agora decidiu viver à altura do que estava no arquivo proibido.